que é a filantropia, né? É o que dispensa as empresas de terem que recolher a cota patronal do INSS. Então, todo funcionário que tem uma carteira de trabalho assinado se desconta do salário dele um percentual para o INSS e o empregador paga a outra parte. Sem prejuízo do resultado da aposentadoria final, no caso dos hospitais filantrópicos ou empresas que têm o título do SEBAS, elas não precisam recolher essa parte do patrão, a cota patronal. Então segue o desconto do funcionário, repassa para o INSS, mas não precisa pagar essa cota patronal. Até porque o que se entende na lei é que essa entidade, no caso o hospital, já presta um serviço justamente para a população, não precisaria ser onerada nesse ponto. Repito, sem prejuízo do valor de aposentadoria do funcionário. Acontece que o hospital, como era uma fundação pública municipal, e era isso que constava no CNPJ, porque não existia uma classificação para a fundação pública de direito privado, que é o que somos, no Rio Grande do Sul não existia essa classificação, então o nosso CNPJ não permitia que a gente tivesse o título SEBAS. Tanto que foi feita uma solicitação já lá anteriormente, foi negado pelo Ministério da Saúde justamente porque não cumpria com os requisitos. Mas a gente tinha até uma liminar na Justiça, Júlio, porque dizia, bom, o Hospital Santa Terezinha não tem o título do SEBAS porque ele não pode ter, porque a lei não permite que ele tenha. Mas ele faz tudo que um filantrópico faz, até mais, porque os filantrópicos geralmente atendem 60% SUS, 40% privado, o Santa atende 100% SUS. Então ele não precisa recolher a cota patronal. Isso do ponto de vista de uma liminar que conseguimos. Até porque existia um caso de repercussão geral no Supremo Tribunal que ia lá juntando essas ações individuais para uma hora julgar. Infelizmente, ao nosso ver, houve o julgamento dessa ação e o Supremo entendeu que não, que só tinha direito a não recolher a cota patronal quem realmente tivesse essa certificação, que é o SEBAS, o tal do SEBAS que a gente chama. E infelizmente isso fez com que o Santa Terezinha então fosse devedor dessas cotas patronais. Ao longo desses anos conseguiu-se alterar então a questão do regramento jurídico da fundação, a ponto de que finalmente em junho do ano passado, então em junho de 2023, conseguimos alterar o CNPJ do Santo para uma entidade então pública de direito privado, o que aí nos dá legalmente o direito de termos o título, essa certificação de assistência social. Só que, como o ano passado se conseguiu esse CNPJ e se entrou com o processo, sempre o que o Ministério da Saúde analisa é o ano anterior ao pedido, para ver se cumpria com todos os requisitos. Como não tínhamos ainda essa coisa do CNPJ, infelizmente esse processo foi indeferido. Mas aí da Brasília, e hoje, infelizmente eu digo por causa da catástrofe que teve no Rio Grande do Sul, mas felizmente por estarmos interessados nessa titulação, o Ministério da Saúde definiu que o Rio Grande do Sul é prioridade para qualquer tipo de procedimento hoje. Então, se cair, por exemplo, hoje lá, um pedido de certificação do SEBAS do Estado do Rio Grande do Sul e um do Rio de Janeiro, o do Rio Grande do Sul vai ser analisado primeiro. Então, nesse ponto, tivemos a satisfação de conversar com o responsável pelo setor e ele nos alegou, ele disse, de fato, protocolem um novo pedido, porque hoje vocês atendem todos os requisitos, peçam uma redução de análise, porque como a gente só conseguiu regularizar isso a partir de junho, peçam de junho a dezembro, que analisaremos e provavelmente daqui a um mês, finalmente, acredito que teremos essa certificação para dar essa garantia de que não teríamos mais débitos patronais, então, podendo investir um pouco mais em outras áreas, como hoje já não contribuímos, mas principalmente para poder discutir esse passivo que certamente virará uma batalha judicial aí para a gente não ter que pagar isso, né? E esse é grande, né? Esse é grande, esse é um valor grande por ano, porque é aquilo, pensando que tem uma parte que é o funcionário que paga para o INSS para garantir sua aposentadoria e outra do empregador, a gente fala aí em cifra bastante elevada realmente. Soma-se a isso algumas multas também. As multas, porque tu não vem pagando, daqui a pouco tem que se discutir isso, né, Júlio? Então, a gente tem essa expectativa grande para que nos dê esse lastro aí para a gente poder fazer defesas e trazer cada vez mais a tentativa de sustentabilidade numa instituição que a gente fala, né, Júlio? Não é no sentido de chorar e de se lamentar. A gente está lá como gestor para encontrar saídas, né? Tanto as econômicas financeiras, mas todos sabem e acompanham a história não só do Santo, dos hospitais que atendem pelo SUS, que infelizmente a tabela do SUS é deficitária e a gente tem acumulado prejuízos ao longo dos anos,
mas contando sempre, e aqui tenho que reforçar, né, Júlio, com a colaboração de todos os municípios da MAL, do prefeito de Erechim, e não só dessa administração, como de todas que passaram, porque entendem o verdadeiro papel do Santa Terezinha, e hoje cada vez mais a gente vê, Júlio, pessoas acessando o sistema do SUS. Infelizmente, essas crises que a gente passou desde a pandemia, agora com a enchente no Rio Grande do Sul, muito mais pessoas têm deixado de pagar planos de saúde. A gente vê até esse imbróglio do IP com preocupação, né, Júlio? Daqui a pouco, serviços de saúde de Erechim que vão deixar de atender o IP ou não, mas esses pacientes vão parar na porta de entrada do SUS. Então, aumentando a nossa necessidade de ter uma capacidade de atendimento maior, de ter mais recursos para poder continuar com a excelência de atendimento que a gente tem, e esse é o desafio que a gente tem diariamente lá à frente do Santa também.